O OpenWRT nada mais é do que um software open source para gerência de equipamentos roteadores, tá? O OpenWRT ele foi ele é um firmware, na verdade, desenvolvido pela comunidade para que tu possas obter mais do teu hardware, tá? Então, geralmente é utilizado por operadoras até ou empresas que fornecem hotspot em hotel, em restaurante, até em aeroportos, porque ele te traz ele vai te trazer funcionalidades que de fábrica o fabricante ele não coloca, ele não prevê certas utilizações dos teus equipamentos. Por exemplo, nem todo equipamento vem com a opção de hotspot, aquele que tu pode fazer check-in, aquele que tu pode liberar acesso para os teus clientes, vamos supor, numa empresa. Então o OpenWRT nada mais é do que um software open source, ou seja, código-fonte livre, que tu possa instalar no teu equipamento para te trazer esses benefícios, entre outros, questões de atualizações, com segurança, enfim. Existem 2 outros vídeos que eu mostrei no canal Projeto Root, onde eu faço a instalação, na verdade são 3 vídeos, eu faço a instalação do OpenWRT no meu próprio TP-Link que está aqui, ó, eu tenho 2 TP-Links aqui, então eu fiz a instalação dele, tá, do OpenWRT nos 2. Tem um outro vídeo que eu mostrei também como instalar o OpenWRT no Raspberry. Então eu tenho 2 modelos de Raspberry, eu tenho esse daqui que está numa case e eu tenho esse aqui que está nessa outra case aqui, tá? Ambos eu utilizo para testes e laboratórios aqui no canal, tá? E hoje o propósito da live é mostrar uma forma de fazer esse mesmo procedimento, porém de uma forma personalizada. Eu vou incluir mais softwares e funcionalidades dentro do OpenWRT, o qual por padrão não vem sendo utilizado, tá? Então esse é o propósito dessa live, tá ok? Espero que eu consiga ter tirado a tua dúvida, até mesmo porque é um conteúdo bem interessante e específico. Dificilmente tu vai encontrar um material na internet que vai te mostrar a forma de fazer e por que tu precisa fazer. Eu vou começar a fazer o processo de atualização do firmware, na verdade eu vou compilar o firmware para o nosso amigo Raspberry. Então eu vou utilizar, eu tenho um modelo Raspberry Pi, ou Pi 3 aqui, tá? Eu vou compilar o OpenWRT para colocar nele. Nos vídeos passados eu mostrei como utilizar já o OpenWRT no Raspberry. Então eu vou mostrar aqui para vocês, aproveitando o início da live aí, que algumas pessoas já estão assistindo. Então no site da OpenWRT existem aqui os links para que vocês possam fazer os downloads aí do software, né, o OpenWRT para o Raspberry Pi, para fazer a instalação. Mas o propósito hoje aqui é mostrar um formato um pouco diferente. Quando eu mostrei o vídeo lá onde eu fiz a instalação, eu fiz o download da versão já pronta pela própria comunidade do OpenWRT. E hoje o formato do vídeo vai ser mostrar aqui para vocês um processo um pouco diferente, um pouco mais personalizada a instalação, tá? Então um processo de compilação. Então, para quem não sabe o que é compilar, é o fato de eu pegar aquele software em código fonte, né? Eu pegar o software escrito, na linguagem que foi escrita, e transformar aquele software em binário, transformar ele em executável, para que ele possa ser então executado de fato no sistema ali ou no hardware que tu vai utilizar. Pode ser que aconteça alguns erros, tá, gente? Eu já fiz de antemão uma vez aqui a compilação para fazer o estudo, então eu já fiz esse procedimento em laboratório e funcionou corretamente. Podem acontecer alguns erros, de repente pode travar ou pode de repente dar algum problema na hora de compilar, mas isso aí é normal acontecer, né? A gente tem que lidar com as saídas que acontecem no terminal ali e aí vai tratando os erros até ajustar o processo de compilação. Primeiramente, nós precisamos obter o software da OpenWRT. Então, como eu comentei aqui, tem o site da OpenWRT e dentro do site eu tenho lá o arquivo binário, o arquivo já para ser utilizado, o .img, como eu mostrei no vídeo anterior, e eu posso fazer o download. Mas dando uma pesquisada no site, eu encontrei a parte de download, né? Lembrando que eu já mostrei também essa parte para fazer a atualização nos roteadores da TP-Link, o qual até inclusive eu possuo 2 aqui como exemplos de utilização com o OpenWRT.
Mas pesquisando ainda dentro da plataforma do OpenWRT, dentro do site oficial deles, eu consigo descobrir o link para o GitHub deles. E eu tenho aqui o GitHub com o código fonte todinho do OpenWRT. E baseado nas informações do GitHub deles, que está logo abaixo aqui, ó, foi que eu fiz o processo então de compilação. Então os procedimentos que nós vamos executar aqui, eles são feitos diretamente através da leitura que eu obtive da documentação do próprio OpenWRT, e com isso então eu consegui formar uma receita, aquela de bolo que eu costumo dizer, para deixar para vocês aí no canal. Então, antes de mais nada, o interessante é que na máquina de vocês tenham instalados essas dependências. Então eu vou copiar aqui, vou ir no meu terminal e vou colar. Deixa eu só aumentar aqui, que eu sei que talvez não esteja sendo interessante vocês verem bem pequenininho, mas agora com uma letra um pouquinho maior dá para vocês enxergar melhor aí os comandos. Então são listas de dependências que eu preciso instalar. Como eu não estou com o usuário root, se eu simplesmente digitar aqui, ele não vai dar permissão para fazer a instalação. Eu posso usar o sudo na frente, colar o comando, ele vai me pedir a senha do usuário. Eu posso então digitar a senha do usuário, se ela estiver correta, ele vai acessar. Caso contrário, eu posso utilizar a senha de root. Agora, como root, eu posso fazer então a utilização do apt-get. No nosso caso aqui, eu já instalei essas dependências, então elas já estão instaladas no meu equipamento, mas no seu equipamento provavelmente ele vai fazer a instalação desse compilado aqui de softwares que são necessários para fazer o processo de compilação. Tá? Feito esse procedimento, eu preciso então criar uma pasta para obter então o OpenWRT. Eu preciso baixar o OpenWRT, mas para que fique organizado para vocês, eu vou criar uma pasta TMP dentro da minha home, só para que fique organizado. Então eu vou utilizar aqui o mkdir para ele criar essa pasta. Posteriormente, eu vou entrar nesta pasta, tá? Não tem nada de novidade até aqui, eu só estou criando uma pasta para que fique melhor organizado. Se eu der um pwd aqui, ele vai me mostrar que eu estou em home, Diego Costa, tmp, OpenWRT. Se eu der um ls-lah, não tem nada lá dentro, tá? Agora sim eu vou fazer o download. Como eu já me antecipei aqui e tomei nota, ó, eu só vou precisar utilizar o git clone para ele clonar o repositório do OpenWRT lá no github.com. Então, ao apertar Enter, ele vai fazer esse procedimento, ele vai clonar os objetos que estão dentro do repositório do GitHub do OpenWRT dentro desta pasta. Assim que terminar, eu vou então listar novamente para vocês aí o conteúdo e vocês então vão ver que a pasta agora não vai estar mais vazia, tá ok? Então vamos aguardar esse término. Nesse momento então ele está fazendo uma verificação. Agora eu vou então dar um ls-lh e ele então vai ter a pasta OpenWRT. Eu vou entrar nessa pasta, ó, cd OpenWRT. Agora eu tenho aqui dentro um conteúdo, cd ls-lah, e aqui eu tenho todo o código fonte da ferramenta, do OpenWRT, tá tudo aqui dentro. É recomendado fazer uma atualização das ferramentas que compõem o OpenWRT. Então com esse comando aqui, ó, eu vou entrar dentro da pasta scripts, feeds, e aí vai ter update, vou utilizar o comando update-a para ele atualizar então a lista de ferramentas. É uma parte que é interessante para que eu possa, no momento de compilar os softwares, né, para colocar dentro do meu Raspberry, eles vão nas versões mais atuais. Então é interessante fazer esse procedimento aqui. Ó, agora ele já está fazendo então uma checagem, então ele está verificando se todas as dependências, as versões mais atuais. Então existem diversos softwares que compõem a distribuição OpenWRT, por exemplo, o Lucy, que é o que ele está mostrando aqui, ó, nessa parte aqui, é a interface web dele. Então quando a gente acessa ele na web, nós estamos utilizando a interface Lucy. No momento então ele terminou de fazer esse procedimento, o próximo comando vai ser o procedimento de instalar os softwares atualizados nessa pasta. Até o momento nós não estamos compilando, nós só estamos deixando o sistema OpenWRT atualizado para, no processo de compilação, ele fornecer
nos arquivos lá, o .img, os softwares mais atualizados. Então, nesse momento nós vamos instalar os feeds, que são os pacotes, na verdade, de softwares atualizados. Então, nesse momento, ele termina de fazer essa atualização. Agora, o procedimento é a parte de compilação. Tá? Então, antes de começar a compilar, eu vou explicar uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Esse procedimento agora, que é a utilização do comando make menu config. Então, o make é um comando para ele compilar. Tá? Então, quando eu estou utilizando o menu config, eu vou utilizar uma interface do tipo ncurses, que seria uma interface gráfica por linha de comando, para ele mostrar na tela pacotes ou informações, só um momentinho, sobre o software que tu quer instalar. Tá? Eu pedi licença para vocês que eu vou ter que beber uma água porque a garganta não está ajudando. Então, quando eu utilizo essa interface com o ncurses, ela vai facilitar um pouco a escolha de pacotes que eu quero colocar dentro da minha distribuição. No nosso caso aqui é o OpenWRT. Então eu vou apertar Enter, ele vai então carregar e vai apresentar no Shell uma interface para que eu possa selecionar esses pacotes que eu vou adicionar na minha distribuição. Tá? Essa aqui é a carinha então do menu config. Tá? Então nesse momento eu posso utilizar as teclas do teclado para entrar nas opções. Anteriormente, se eu não fosse utilizar esse menu config, eu teria que fazer isso linha por linha, sem interface. Então isso aqui facilita muito a hora de fazer então a escolha dos softwares que tu quer incluir na tua distribuição. Esse exemplo nós estamos utilizando o OpenWRT, mas ele pode ser replicado, o menu config, para qualquer software que tu vá compilar. Então, se tu for utilizar lá, eu quero recompilar o kernel Linux para colocar X funcionalidade, em determinado momento tu vai utilizar o make menu config para selecionar os softwares que tu quer incluir no teu kernel Linux. E aqui não é diferente, é o mesmo software, porém com as opções que estão naquela sequência de arquivos e pastas que estão na pasta OpenWRT que eu criei, e eu coloquei o código fonte lá do OpenWRT com o comando git, eu clonei lá do repositório. Então aqui nada mais é do que as opções que o meu kernel do OpenWRT vai ter. Então aqui eu tenho a primeira parte aqui, ó, Target System, aqui ele já vem como Atheros, AR7XXX, AR9XXX. Então aqui eu vou selecionar, eu vou apertar Enter, e aí eu vou selecionar o meu Raspberry. Então para que ele funcione eu tenho diversos aqui, ó. Ele é o Broadcom 27XX. E aí notem que agora ele já troca aqui o Target Profile para Raspberry Pi B, B+, CM0 ou 0W. Então eu ainda tenho que escolher a minha subtarget da placa. Então eu vou entrar aqui no BCM 2708 e eu vou selecionar agora que eu quero a 64 bits. Ó. Então eu selecionei na segunda opção para 64 bits. Eu vou entrar aqui novamente para mostrar para vocês. Eu teria a 2708, que é uma das primeiras placas Raspberry. Depois eu tenho a 2709, que aí entra o Raspberry Pi 3, também o 3+. Na verdade aqui eu posso utilizar como 32 bit, que é a primeira opção, no caso do BCM 2709 ou 2710 de 32 bits, ou o 2710 de 64 bits. Tá? Então aqui ele vai funcionar tanto para o Raspberry Pi 3B e o B+, também. Tá? Então ao selecionar ele, notem que agora eu já fico aqui com o meu Target Profile apenas para Raspberry Pi ou Pi 3B, 3B+. Se eu trocar aqui, notem que ele já vai trocar para todos ali, ó, o Target Profile, ó, ele inverteu. Agora aqui eu estaria compilando para qualquer Raspberry, mas eu quero ser mais específico. O meu é um Pi 3B ou B+. Eu estou especificando isso. O que tem de ganho na hora de usar um software compilado? É porque tu está especificando que é aquele hardware que tu tem, não é um ou outro.
tá? É aquele específico hardware. Então com isso tu vai ganhar em desempenho, em performance. Quanto mais justo for o que tu selecionar, né, o que tu selecionou ali determinado equipamento, ele vai compilar o kernel para aquele equipamento. Se tu trocar não vai funcionar. Por exemplo, se eu tivesse um Raspberry Pi ou Pi, aqui o 2 não iria funcionar essa compilação, porque aqui eu estou prevendo que eu vou utilizar apenas no 3, tá? No 3B ou no 3B+, ok? Feito isso, agora eu posso então utilizar os menus e entrar em todas as opções aqui e selecionar se eu quero algum tipo de módulo específico, enfim, tá? Eu não vou mudar muita coisa para que eu não confunda vocês. Eu vou fazer o básico aqui, tá? Então eu tenho algumas opções avançadas, eu posso criar um OpenWrt Image Builder, eu posso selecionar diversas funcionalidades aqui. Mas o interessante é sempre ver essa questão aqui, ó. Primeira coisa que o ideal é selecionar a Broadcom BCM27XX, depois BCM2710 64-bit e depois estar como o target aqui do profile para o Pi3B ou 3B+. O procedimento agora é selecionar ferramentas. Então vamos lá. Base System, aqui eu posso selecionar como sistema de arquivos, ó, Block Device, Bridge, Buzz, Box, os certificados, DNS Mask, enfim, tem diversas funcionalidades básicas do OpenWrt, na verdade. Não convém nesse momento eu mexer nessas opções, tá? Eu posso aqui na guia de administração, eu tenho aqui o OpenWisp, ó, então eu tenho aqui uma outra ferramenta também que eu posso colocar. Como é que eu seleciono? Tá? Então se eu apertar a tecla de espaço aqui para marcar, ele vai botar um M. E M vem de módulo. Se eu for utilizar essa ferramenta, eu tenho que carregar ela no boot. Eu tenho que colocar ela num script para ela carregar no início do sistema. Se eu colocar um asterisco, ela vai estar nativa no kernel, ou seja, quando ligar o equipamento ele já vai carregar esse módulo. E como que eu alterno entre o M e o asterisco? É só apertar a tecla de espaço. Ele vai alterando, ó. Primeiro desmarcado, uma vez ele bota o M, a outra vez ele bota asterisco. Mais uma vez ele remove a marcação. Tá? Então se está desmarcado e eu clicar em Exit, seta para a direita e Enter, ele vai sair voltando para a opção anterior. Então se eu quiser instalar nele o Zabbix, olha só que interessante, eu posso ter uma central de monitoramento Zabbix no meu Raspberry, por que não? Então tá aqui, ó. Eu posso utilizar um agente ou eu posso inclusive criar um servidor Zabbix dentro do meu Raspberry utilizando o OpenWrt, ou melhor ainda. Então eu vou utilizar imagine um roteador sendo o servidor de monitoramento com o Zabbix Server. Eu poderia utilizar, tá? Ah, mas vai perder performance. Sim, compreenda. Inclusive não é recomendado tu colocar numa infraestrutura gigante, mas eu já monitorei um data center com o Zabbix no Raspberry e funcionou normalmente. Eu instalei ele apenas com um Debian, não instalei o OpenWrt, instalei um Debian, instalei o Zabbix Server e saiu funcionando, tá? Então quem quiser utilizar pode utilizar dentro do OpenWrt o próprio Zabbix Server ou até mesmo um agente do Zabbix para poder monitorar o Raspberry. Bom, eu não vou selecionar aqui, eu só estou mostrando as opções para vocês. Então, aqui eu tenho o ATOP, eu tenho o HTOP, eu tenho o Monit, eu tenho o Monit sem SSL, NetData, sudo, syslog, ó. Então tem diversas funcionalidades, eu não estou selecionando, só estou mostrando para vocês. Bootloader eu também posso selecionar ou não um bootloader. Se eu não selecionar, obviamente que não vai carregar o sistema. Nesse caso aqui ele já vem com o bootloader do 2708 GPU FW, né, de firmware. Aqui opções para desenvolvedores, então eu posso utilizar alguns compiladores, GCC, Make, Path, ó, tem diversas funcionalidades para quem desenvolve. Não é o caso nesse momento. Pacotes extras, aqui não vem nenhuma informação. Firmwares, aqui é interessante, ó, porque eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho esse Raspberry aqui, eu tenho com essa anteninha aqui, tá? Facilmente encontrada no Mercado Livre, tá? Parei que eu vou mostrar aqui para vocês prestarem bem atenção nela, tá? Isso aqui é um dongle, né? Como queiram chamar aí, um adaptador USB para uma interface Wi-Fi, tá? Esse dispositivo aqui, ele é bom e ruim.
ao mesmo tempo. Ele é bom porque ele é muito barato, ele é bem barato no Mercado Livre ou até mesmo nos sites daí do AliExpress, entre outros sites aí. É bem baratinho esse dispositivo aqui. O grande problema é que além de ser frágil, tá? Eu já vi várias pessoas relatando que funcionou por muito pouco tempo esse dispositivo. Comigo ele está funcionando já há algum tempo, sem problemas, mas eu já vi bastante relato de pessoas que dizem que funciona por 3 dias consecutivos, depois ele queima. Esse aqui ficou ligado por mais de um mês e não queimou. Sorte ou não, não sei. Mas o lado ruim dele é que até o momento ele não funciona como um access point, ou seja, eu não consigo fazer com ele um roteador Wi-Fi. Tá? Esse dispositivo aqui ele não aceita transmitir o sinal Wi-Fi, mas ele funciona como um monitor ou um client, ou seja, eu consigo fazer ele se conectar numa rede Wi-Fi. Tá? Esse é um único lado ruim desse dispositivo aqui, que algumas pessoas dizem que ele é um dispositivo barato, mas ele não funciona. Na verdade ele funciona, só que ele não tem a capacidade de funcionar como AP, Access Point. Ele tem a capacidade de funcionar como um client ou como um monitor. Tá? Então tu pode utilizar ele em diversos projetos aí, tá? Basta configurar ele. O grande problema é que o OpenWRT não tem por padrão suporte a ele. Quando tu coloca ele aqui com o OpenWRT, ele não vai reconhecer esse dispositivo. Tá? Então o que acontece? Nesse caso, como nós estamos compilando o nosso OpenWRT, nós vamos inserir esse módulo dentro do OpenWRT. Então eu vou voltar aqui para minha tela. E como eu sei o dispositivo, ele é um... Peraí que está lá embaixo. Ele é aqui, ó, um MediaTek MT76011. Ó. Então eu vou marcar ele. Se eu botar como M, eu já sei que eu vou ter que digitar um comando, né? Ou botar um script para ele carregar quando iniciar, mas eu quero botar ele como nativo no kernel, ou seja, quando carregar o kernel, ele já vai subir esse firmware aqui para reconhecer então o meu dispositivo Wi-Fi. Fora isso, o que eu preciso colocar? Se eu colocar mais para baixo aqui nas opções, tá, ele vai mostrar diversos dispositivos, ó, como o Halink, que é, né, da Realtek, entre outros dispositivos aqui. Se você possui um desses dispositivos aqui, você marca, ó. Você pode botar um asterisco nele. Se não tem, desmarca. Isso é o processo de recompilar algo, tá? Ou seja, tu vai tirar o que tu tem certeza que tu não tem. Por exemplo, eu não tenho, vamos supor que viesse aqui esse ATH10K firmware aqui. Eu não tenho ele, eu não tenho esse hardware. Então para que ele vai carregar no meu kernel? Eu vou lá e desmarco, eu removo ele. Na hora de compilar ele vai gerar uma imagem do sistema sem aquele módulo. É claro que se eu desmarcar algo aqui que seja necessário e eu não tenha, bom, aí, né, ele não vai subir o sistema. Então é interessante fazer o mínimo possível dentro de uma recompilação para que ela funcione. Tá? É claro, se tu tiver mais experiência, tu vai desmarcar ou marcar coisas aqui que tu já está por dentro do que tu tem ou não do hardware. Tá? Então, seguindo aqui, eu vou sair, né, só marcar o que eu quero e exit. Fontes, aqui há algumas fontes, não tem necessidade. Kernel módulos, ó, módulos, então block devices, aqui eu posso selecionar diversos block devices, ó, tipos de block devices, não é o caso no momento. E aqui tem CAN support, enfim, tem diversas funcionalidades, ó, LED módulos, ó, eu posso utilizar módulos de LED, algumas bibliotecas, enfim, isso aqui tudo são funções que vocês, com o tempo, vocês podem entrar em uma por uma e ir explorando, né? Vendo o que faz, lendo a documentação, tá? Então é interessante vocês darem uma lida, tá? Eu só estou mostrando o básico para vocês. Ó, network devices, ó, eu tenho alguns networks, ó, como switch, suporte à rede, diversos tipos de rede, alguns outros módulos, ó. Então tem diversos módulos de Bluetooth aqui, ó, Bluetooth. Ó. Então tem diversos tipos de módulos que eu posso selecionar. PCMC nem é utilizado mais, SPI suporte, enfim, tem diversos aqui. Som, ó, então aqui tem alguns dispositivos de som, ó, como HD áudio, som, core, enfim. Aí vocês vão ter que brincar aqui com o dispositivo de vocês. Lembrando que o procedimento basicamente é isso aqui, ó, é selecionar ou desselecionar suporte
ao hardware de vocês, tá? Então, se eu quiser utilizar ele como uma central VoIP, ó, aqui eu tenho a instalação do módulo para VoIP, para wireless, ó, aqui é interessante marcar também, ó, além do firmware eu tenho que ter o driver, ó, então olha lá, então eu vou botar aqui, ó, o MT7601U, eu também, ó, USB Dongle Wireless Driver. Então eu vou marcar aqui o que eu acho que eu tenho, o que eu não tenho eu não vou marcar, tá? Então, com asterisco, de preferência. Se eu tivesse um Realtek, Ralink, tá aqui, ó, deveria marcar esses aqui, tá? Tô falando dos modelos comuns aí no mercado, tipo TP-Link e D-Link é Ralink ou Realtek, tá? Ou alguns MediaTek também. Linguagens eu posso selecionar, se eu for um desenvolvedor eu posso atribuir funções no meu Raspberry para desenvolver, então eu tenho algumas linguagens ali, conhecidas como Go, Java, Lua, Node, PHP, Perl, Python, Ruby, essa aqui TCL eu não faço ideia, e Vala também, que é uma linguagem conhecida aí, tá? Então, se eu quisesse desenvolver, eu poderia selecionar essas opções aqui, ó. Então tem algumas funcionalidades aí, eu não sou desenvolvedor, não faço ideia se é útil ou não ter essas plataformas instaladas no Raspberry, mas de qualquer maneira vou sair daqui e voltar para livrarias, né? Bibliotecas. Então aqui eu tenho bibliotecas para compressão, eu posso utilizar para compactar e descompactar. File System, eu posso utilizar alguns tipos de File System, bibliotecas para File System, na verdade, tá? Firewall também, algumas bibliotecas. Instant Messages, ó, então tem algumas bibliotecas aqui é mais bibliotecas mesmo, tá? Então vão ter subcategorias de uma categoria chamada bibliotecas. Fora isso, eu tenho aqui o Lucy, ó, como eu comentei mais cedo, ó. Se eu quero interface web no meu roteador, eu preciso ter então o Lucy, tá? Então o Lucy é uma interface web para que eu possa utilizar ele via navegador. Se eu não selecionar nada do Lucy, o que vai acontecer? Mesmo ainda fazendo a atualização do meu firmware ou até mesmo instalando no Raspberry, ele vai ficar sem interface web. Então eu vou conseguir dar um SSH, eu vou conseguir interagir por linha de comando, porém eu não consigo abrir no navegador. E para que isso funcione, então eu vou utilizar aqui os pacotes básicos do Lucy. Então eu vou marcar aqui o Lucy, o pacote básico dele, e aí eu posso escolher se eu quero Nginx, se eu quero SSL, enfim, tá? Eu não preciso me preocupar com essa funcionalidade no momento. No momento que eu marcar o Lucy, ele já vai pré-selecionar o que tem que ser usado para ele funcionar. A não ser que eu tenha um caso muito específico, eu preciso usar o Nginx, por exemplo, eu poderia aqui marcar o Nginx aqui, tá? Não é o caso. Porque o Lucy ele já prevê a utilização do UHTTPD, que é um servidor bem leve para dispositivos, principalmente para dispositivos de internet das coisas e dispositivos de pequeno porte, como roteadores, enfim, tá? Bom, feita a seleção, eu vou clicar em Exit e aqui eu vou escolher os módulos. Ó, então, notem que ele já está selecionado o Lucy base, ou seja, as opções básicas do Lucy. E aí eu posso então selecionar aqui algumas opções a mais, só que quanto mais eu selecionar, maior vai ficar meu kernel, mais lento vai ficar o meu sistema, tá? Mas é interessante selecionar algumas coisas, obviamente. Aqui no caso eu vou selecionar então o Brazilian Português para ele ficar na linguagem brasileira. Não vou selecionar mais nenhuma outra. Eu poderia selecionar múltiplos idiomas, mas não é o caso, então eu não vou selecionar mais nenhum. Fora isso, eu ainda tenho aqui a parte de administração, ele já está pré-selecionado, então eu não consigo desmarcar, ó. Então ele é necessário. Mas eu tenho aqui outras opções, como File Safe, ó. Então eu consigo utilizar um módulo para ele, se eu precisar restaurar o firmware ou algo do gênero, ele tem um modo de restauração. No nosso caso não vai ser necessário, aqui eu não tenho necessidade nenhuma. A RPC também eu poderia utilizar para utilizar comandos remotos no equipamento. Na interface web, tá? Não via shell, na interface web, utilizando o JSON, mas não é o nosso caso. Bom, fora isso, agora aqui eu tenho applications. Essa parte é muito interessante, por isso que eu queria entrar direto nela aqui, ó. Nas aplicações, aqui é uma característica bem interessante. Aqui eu vou colocar funcionalidades dentro do meu OpenWRT. Não só a interface web, mas eu vou trazer para a interface web as funcionalidades. Por exemplo, eu quero utilizar um antivírus. Então eu vou ter aqui o módulo do ClanAV para interface
do meu OpenWRT. Ah, eu quero utilizar um DDNS, então eu vou colocar aqui um DDNS para ele poder colocar essas funcionalidades lá. Então aqui dentro eu vou utilizar para marcar as funcionalidades através de aplicativos. Por exemplo, eu quero utilizar o Samba 4, ó. Então eu vou utilizar o Samba 4 dentro do meu OpenWRT. Então eu vou selecionar ele na Lucy também, para que ele possa atribuir as funções dentro do meu OpenWRT. Então tem diversas funcionalidades de aplicativos que eu posso colocar aqui dentro dele. Ó. A VPN, VMstat, o HTTPD, ó. Então tem diversas funcionalidades. Ó. Transmission para quem utiliza para fazer download de torrent. Ó. Então eu posso deixar o meu OpenWRT sendo um servidor de torrent, ou um cliente de torrent. Tá? Então eu posso utilizar ele para fazer essa função também. Então vejam quantas funcionalidades eu consigo integrar dentro de um firmware que é para roteadores. Então basicamente ele funciona, por ser um Linux, ele funciona como tal. Então como tal eu posso instalar diversos softwares em cima daquele sistema. Então por exemplo eu quero usar proxy, ó, Squid. Ó. Então eu tenho aqui o Squid também. Aqui tem diversas funcionalidades, como o WireGuard, schedule do Wi-Fi para habilitar e desabilitar. Enfim, tem função pra caramba dentro desse software aqui, tá? Dentro do OpenWRT. Temas, ó. Então, o tema padrão que vem dentro do OpenWRT é esse aqui, ó. Lucy Theme Bootstrap, né? Que é o tema padrão dele. Se eu não quiser, eu posso utilizar outros, ó. Eu vou marcar todos aqui, ó, para vocês notarem a diferença depois na hora de utilizar o software. Protocolos, ó. Aqui eu posso utilizar ele com 3G, ó. Posso marcar 3G para ter suporte ao 3G, enfim, tá? A HNet, IP, PV6, NCM, então OpenConnect, ó, quem utiliza VPN por OpenConnect, PPPO SSH, né, então é over SSH, o VPNC, o WireGuard. Então tem diversos tipos de protocolos que ele suporta. As bibliotecas, então aqui eu posso utilizar algumas bibliotecas, enfim, tá? Algumas funcionalidades aqui também, mais específicas, mas tudo isso aqui dentro do Lucy. Ó, fora do Lucy eu tenho a parte de e-mail, então se eu quiser instalar um servidor de e-mail, eu posso instalar o Dovecoach aqui, ó. Posso instalar o SendMail, o Postfix, ó. Posso instalar o Postfix aqui, o SSMPD. Então eu posso selecionar o que eu quiser aqui dentro para ele funcionar como um servidor de e-mail. É claro que o desempenho não é igual a um servidor de fato de e-mail, tá? Não tem como comparar, mas para uma eventualidade ou para algum projeto, uma POC, ele funciona, tá? Então vamos lá, vou sair aqui, multimídia, ó. Então aqui eu posso colocar ele para ter funcionalidades para fazer um servidor de streaming, ó. Por que não? Ó? Eu posso utilizar ele com o Icecast, ó, que é um servidor de streaming bem conhecido. Então aqui eu tenho diversos recursos que fazem ele trabalhar como uma central multimídia, então, como um motion, que é trabalhar com detecção de câmeras, né? Webcam, por exemplo, pode colocar algumas webcams e monitorar ambientes através de imagens, né? Então o motion faz esse procedimento. Depois que eu selecionar, ó, até tem o YouTube dele aqui, ó, para fazer download de vídeos do YouTube, ó, interessante também, ó, se quiser, ó. Tá, não vou selecionar aqui para acelerar o procedimento aqui. Network, ó, também eu tenho FreeRadios, Firewall, ó, então tem diversos, o Nmap, ó, eu posso utilizar o Nmap dentro do OpenWRT, enfim, tem diversas funcionalidades, VPN, wireless, enfim, tá? Tem muita coisa aqui dentro. Ó, o AirCrack, eu quero colocar o AirCrack lá dentro do OpenWRT, tá aqui, ó, eu posso colocar ele lá dentro, tá? O Airmon, NG, enfim, tem diversas funcionalidades. Se eu fosse falar uma por uma aqui, eu ia levar umas 8 ou 9 horas falando de funcionalidades dentro do OpenWRT. Por que tem tanta funcionalidade? Porque o OpenWRT é baseado em Linux, logo, tudo que está disponível em repositório via Linux, eu consigo, né, obter esses softwares para essa arquitetura. Claro, tem que estar na arquitetura ARM, né? Tendo a arquitetura ARM, estando no repositório, estando no código fonte do OpenWRT, eu consigo obter esse software dentro da distribuição. Enfim, tá? Aqui tem diversas funcionalidades, vamos sair aqui, Sound também, ó, tem diversas funcionalidades para som, tá? Então eu vou passar reto por essas opções aqui para não tomar mais tempo de vocês, tá? Então vamos direto lá, utilitários.
Aqui eu tenho bootloaders, ó, também eu posso selecionar, eu quero utilizar o bzip, por exemplo, eu quero usar para compactar e descompactar, eu posso selecionar zip, unzip, xe, enfim, tá? Discos, aqui eu posso selecionar alguns tipos de discos que eu vou utilizar. Editores, eu quero usar o Nano lá dentro, ó. Então eu já vou instalar o Nano lá, ó, eu quero instalar o Joy, tá? Então tem vários, o Vim, VI, né? Então, ó, utilizando criptografia, então eu posso utilizar ele para criptografar discos, enfim, ó, GPG, enfim, posso utilizar aqui como eu quiser. File Systems, aqui eu posso utilizar ele para marcar os File Systems que eu vou utilizar no meu equipamento. Ele já vem com os selecionados padrões, tá? A não ser que tu queira um File System bem específico, marca que caso contrário não precisa. Manipulação de imagens, ó, se eu precisar manipular algum tipo de imagem dentro do equipamento, que não é comum, mas sei lá, a sua POC aí, de repente é manipular imagens através do roteador, beleza, tá aqui. Microcontroladores, então programação para microcontroladores, o Atmel aqui também, o USB Programmer for Atmel, o DFU Programmer, enfim. Tem diversas funcionalidades, como eu estou repetindo várias vezes, mas ó, Zone Info, aqui é interessante nós colocarmos South America, ó. Então aqui é interessante. Database, eu posso utilizar o MariaDB, um banco de dados, ó. Tem alguns bancos de dados que eu posso rodar dentro dele. A CPID eu posso utilizar aqui para controlar algumas coisas, enfim, tá? Tem diversas funcionalidades, tá, gente? Então eu vou passar reto por isso, ou se eu quiser utilizar Shorg, não vale, nem tem suporte, mas eu poderia selecionar algumas coisas aqui, tá? Enfim, depois que eu selecionei tudo que eu quero no meu sistema, tá? Tudo que eu vou querer instalar nele, eu só preciso sair do meu menu config, tá? Eu vou sair aqui e ele vai perguntar se eu quero salvar a configuração. E eu vou apertar Enter novamente, ok? Então agora sim eu posso compilar o meu OpenWRT. Até o momento eu só preparei o meu OpenWRT para receber as informações do que eu quero selecionar e o que eu vou compilar, tá? Então esse momento é o mais crítico agora. Primeira coisa, eu preciso fazer esse export aqui, tá? Por que eu preciso fazer export aqui? Porque eu preciso dizer para ele que eu não vou utilizar uma configuração segura, porque num modo de compilação ele vai começar a te dizer que o que você selecionou não é seguro, que você, dependendo da sua configuração, ele vai te dizer assim, olha, se você quiser fazer isso, coloque o force unsafe configure igual a 1. Então eu já estou prevendo que pode acontecer isso daí, tá? Se você quiser tentar primeiramente antes de colocar esse export, não tem problema nenhum, mas eu aconselho, porque senão ele vai ficar enchendo a tua tela de erro, tá? Então, primeira coisa, dei um export. Segunda coisa, eu preciso então agora fazer o procedimento de compilação. Esse procedimento aqui é um procedimento que demora um pouco, tá, gente? Então, enquanto eu vou deixar aqui ele compilando, eu vou vendo ali os comentários, vou trocando uma ideia com vocês, mas ele vai demorar alguns minutos para fazer esse procedimento. Quando ele concluir esse procedimento, eu vou explicar para vocês como fazer então a instalação dele no Raspberry, mas é bem tranquilo, tá? O procedimento demora uns minutos, é claro que o interessante é ficar acompanhando para ver se não vai gerar nenhum erro e ir tratando. Pode acontecer um erro aqui, como eu falei, eu já fiz anteriormente esse procedimento, porém podem acontecer erros sim, tá? Então eu vou apertar Enter aqui com make -J1 V igual a S. Então apertando Enter ele vai começar esse procedimento. Tá? Esse procedimento eu vou deixar aqui ele numa tela e aqui do lado eu vou então acompanhar vocês. Deixa eu ver aqui se dá para acompanhar. Beleza. Só para testar eu vou botar um olá dúvidas aqui. Então, enquanto ele está fazendo aquele procedimento ali, ó, ele já está então fazendo o procedimento de compilação. Qual é o processador aí usado na compilação? Cara, é o processador do meu notebook, tá? O processador é um i7. Eu só não estou utilizando mais threads dele porque pode acabar com a transmissão. Então eu coloquei o -J ali 1 para ele usar uma thread só, por isso que vai demorar um pouco mais.
Meu receio é colocar mais threads no procedimento de compilação e ele acabar dando um crash aí na transmissão. De momento eu não me interesso por nenhuma dessas linhas aí, porque as informações elas estão sendo compiladas, elas estão sendo geradas através da escolha do menu config. Então, depois que isso aí tudo acabar, o que vai me interessar é o resultado, se foi positivo ou negativo. Ou seja, se ele conseguiu compilar ou se houve um problema na compilação, demorando um pouquinho mais. Enquanto ele vai fazendo esse procedimento aí, eu vou mostrar o procedimento aqui na tela que eu fiz, tá? Então aqui eu tenho, dentro da pasta do OpenWRT, ele vai criar uma pasta chamada bin, tá, de binário, depois que eu fizer a compilação. Dentro do binário eu vou ter os targets. Dentro dos targets, então, eu vou ter o BRCM2708 e depois 2710. E aqui dentro, notem que ele cria uma pasta chamada packages, onde ele vai incluir todos os softwares .ipk que ele adicionou dentro da compilação, os módulos, enfim. Fora dela eu tenho um config.sed, onde ele vai trazer informações das configurações dele, do OpenWRT para o Raspberry. E aqui ele vai ter um manifesto. E agora ele vai trazer os arquivos .img, ó, só que ele traz tudo .img.gz. Então ele tem aqui para utilizar como ext4 factory, depois ext4 sysupgrade, depois o squashfs factory e o squashfs sysupgrade. Então notem que o procedimento de compilação ele já me entrega pronto para fazer a colocação dentro do meu microSD. Então depois que ele fizer esse procedimento, ele vai gerar automaticamente esses 4 arquivos aqui, e aí eu vou fazer a escolha. Se eu quiser utilizar ele como ext4, eu posso utilizar esses 2 arquivos, um que é para fazer a instalação de fábrica, e aí no sistema de arquivo ext4, ou seja, eu posso instalar aplicativos depois lá dentro, ou eu posso utilizar ele como sysupgrade, ou seja, eu já tenho uma versão do OpenWRT instalado e eu posso fazer a atualização apenas submetendo através da interface gráfica Lucy ou LED, se for o antigo, o arquivo .img. Ou eu posso utilizar ainda com o squashfs, que é aquele sistema de arquivos que não permite a colocação de softwares. Na verdade ele até permite, mas ele tem uma limitação. Arquivos maiores de 1 MB não são suportados. Isso é utilizado para equipamentos. Então quando tu vai utilizar um roteador ou um modem, geralmente tu vai utilizar a versão squashfs porque ela tem um tamanho muito reduzido de espaço. Então tu tem que utilizar o squashfs para poder fazer a atualização, tá? Então nesse caso eu vou utilizar o ext4 para fazer o procedimento. E o procedimento é o procedimento padrão. Eu vou utilizar o dd com o if, que é a entrada, né, aonde que está o meu arquivo .img, e o off seria então para onde que ele vai. No meu caso aqui é dev sdb. Aí é que eu vou utilizar bs igual a 2 MB para ele fazer então a utilização aí do microSD com velocidade de 2 MB e vai fazer um fsync ali para sincronizar tudo corretamente. Então, enquanto ele faz aí, eu posso, se vocês quiserem, eu posso aqui ligar o meu Raspberry já com a versão que eu compilei, tá? Enquanto ele vou botar aqui para minha tela full aqui, tá? Para mostrar para vocês. Eu tenho essa tela aqui que ela vai estar ligada aqui no Raspberry, tá? Eu botei agora aqui o microSD aqui, tá? Botei aqui, só aproximar para vocês. Eu botei o microSD aqui. Aí antes de mais nada, o microSD não vai focar certamente, mas ele é de 512 MB. Tá? Ele não é nem de 1 GB, esse microSD que eu uso aqui, tá? Para teste. Vou utilizar aqui a anteninha, vou colocar ele por cabo de rede, porque eu preciso acessar a interface dele. Por padrão ele vem com IP num range diferente. E aqui eu vou utilizar então um cabo HDMI para passar a imagem para o monitor. Tá? Eu só estou ligando ele aqui, tá ligadinho aqui, ó, os cabinhos ligados aqui. Tá? Aqui eu tenho um adaptador USB para o teclado, o adaptador USB para o Wi-Fi, aqui essa aqui que eu mostrei para vocês, e um cabinho de rede, tá? Feito isso, então eu vou ligar ele e agora ele já vai aparecer aqui a imagem, tá? Então me afastarei um pouquinho aqui para vocês acompanhar. E agora ele vai estar ali carregando já. Enquanto ele está compilando ali, depois eu posso mostrar, se vocês tiverem interesse, esse mesmo procedimento
que nós acabamos de selecionar as opções ali, tá? Então nesse momento aqui ele já carrega, ó, ele vai ficar aqui nessa parte de baixo, aqui ele vai entregar o shell, ó, apertando Enter ele tem ali OpenWRT. Se eu digitar ifconfig aqui, vocês não vão ver aí, mas eu vou mostrar para vocês na interface. Ele está com o IP 192.168.201.253, que foi o IP que eu já configurei. Então eu vou trocar aqui e vou abrir novamente aqui, ó. Então eu vou abrir 192.168.201.253. Agora ele está funcionando. Notem que até a abertura dele está diferente, tá, gente? Por que ele está diferente? Porque eu modifiquei o tema dele, tá? Como eu não coloquei senha nele, eu vou colocar entrar. Tá aqui, ó. Esse aqui é o meu OpenWRT. E para mostrar para vocês que é um tema diferente, eu vou vir aqui, ó, em sistema, idioma e estilo, e aqui eu vou trocar para o OpenWRT, deixa eu ver aqui, Bootstrap, e vou salvar e aplicar. Notem que agora ele já vai voltar no tema padrão que vocês conhecem aí. Ó, esse aqui é o tema padrão, né? Ó, tá aqui, ó, OpenWRT, tudo mais. Olha só, o que eu já instalei nele aqui, o Clan AV, ó, o antivírus, ó. Então tá instalado o antivírus. Está instalado E2 Guardian, então eu posso utilizar como um firewall aqui, né? Não, na verdade esse aqui é um proxy, tá? Eu posso utilizar aqui um HTTPS DNS, ó, proxy. Posso utilizar o OpenVPN, então tem o OpenVPN aqui já configurado. Compartilhamento de rede, olha só, eu posso utilizar aqui o Samba, olha aqui, esse aqui é o Samba, tá rodando nele, tá? Posso utilizar SNMP, então tá aqui o SNMP. Posso utilizar aqui o próprio Squid, eu posso configurar o Squid, um VPN Bypass, posso aqui ter a utilização de rede, ó. Então notem que eu tenho aqui uma rede que ela está funcionando, ó. O meu rádio 2 está funcionando, rádio 2 é a minha antena, né? A antena 2, inclusive ela está como client, está conectada lá como client. Eu posso usar aqui rede sem fio, né, como eu mostrei, posso usar aqui o DHCP DNS, enfim, as funcionalidades básicas, mas eu tenho aqui também os gráficos, é interessante isso aqui, estatística, ó, então eu consigo pegar mais informações. Ó. Tudo isso daqui, através do processo de compilação, eu fui selecionando lá, tá? Então eu posso pegar aqui gráficos com RDTool, tá? Que ele gera esse gráfico aqui. Cadê aqui sistema? Aí idioma e estilo, aí tem o Bootstrap. O OpenWRT é um pouquinho diferente do que esse aqui, mas segue a mesma linha de ser mais enxuto, tá? É um tema mais enxuto, ó. Não tem tanta coisa interessante, não é muito bonito, né? Mas daqui a pouco, se o teu equipamento é mais lento, vale a pena utilizar um mais enxuto. Depois tem esse aqui que é genérico também, não achei interessante. Meio esquisito, né? O Material, né? Baseado no Material Design aí da Microsoft, impulsionado pelo Windows 10. Mas eu vou confessar para vocês que eu não curti muito a interface no Material aí, no material. Embora ela tenha ficado legal também, é interessante, mas não me agradou. O Z, que é o que eu achei interessante, ó. As tonalidades das cores, as opções ali ficaram bem bacanas, né? Ficou bem legal esses temas aí. E esses temas são personalizáveis. É claro que eu vou precisar mexer no código-fonte novamente, mas eu posso utilizar ele, ó. Então, software, ó. Então tem aqui os pacotes disponíveis, atualização, enfim, como era sempre, tá? A parte de serviço é que agora aumentou, tá? DNS dinâmico, WatchCat, ó. Então tem diversas funcionalidades, ó, como o OpenVPN, o Adblock, ó, quem utiliza muito o Adblock aí pode personalizar um Adblock dentro dele, ó. Tem muita funcionalidade aqui dentro. A vantagem de tu compilar o software é essa, tu vai escolher o que suporta dentro do teu equipamento, tá? Então, na verdade não vem por padrão, porque eles desenvolvem para uma funcionalidade mais genérica. Ainda está compilando ainda lá. Mas a vantagem, como eu estava falando, de tu compilar é justamente tu conseguir colocar funcionalidades para dentro dele, das quais eles por padrão não têm, porque eles não podem prever que tu vai querer utilizar um Squid, por exemplo.
Então, de maneira genérica, eles entregam, né, a comunidade do OpenWRT entrega o software de uma maneira estável, de uma maneira simples, porque é o propósito da ferramenta, ser simples, estável e que te traga funcionalidades a mais ao teu equipamento, tá? No caso aqui nós utilizamos ele no Raspberry, mas tu pode sim personalizar para roteadores. Só não faz utilizando esse vídeo, tá? Então aviso aí, um adendo, não faça utilizando esse vídeo, porque esse vídeo ele é para especificamente o Raspberry Pi. Então eu vou tentar fazer um material para o mesmo TP-Link que eu possuo, para ver se o pessoal acaba seguindo ele. Mas se tiver dúvida, é só olhar na página aqui do OpenWRT, da comunidade, dar uma lida no material. É em inglês, sim, é em inglês, mas vale a pena a leitura, vale a pena dispor um tempo aí de lendo a documentação deles, para que você consiga aí fazer esse procedimento. Ó, agora ele já está na parte conclusiva aqui, eu acredito, da compilação. Deixa eu maximizar aqui, ó. Tá construindo os objetos já, ó. Então aqui eu acho que ele já está quase terminando o procedimento. Bom, ele está fazendo ainda um procedimento de compilação e vai demorar um bocado de tempo, realmente. Vai demorar um pouquinho mais, ó. Tá 74, 75% ali, ó. Tá? Até porque eu não desmarquei várias opções, né? Então, de fato, vai demorar até um pouco mais do que o previsto aí. O procedimento é bem simples. É mais simples fazer o procedimento agora de passar essa compilação para um microSD. Só vai precisar então utilizar o DD, apontando o caminho da onde está essa imagem aí que foi compilada, né, para um caminho. E aí o caminho vai usar lá o SDB, SDC, dependendo aí da sua identificação do hardware. Pessoal, assim, ó, para não ficar muito longa essa live aí, tá? Vai ficar aqui então na descrição, eu vou colocar alguns itens aí. Lá na wiki do Projeto Root, eu sempre comento com o pessoal que tem a wiki do Projeto Root, onde eu já tinha colocado essas questões de como instalar o OpenWRT dentro do Raspberry. Então tá aqui já o primeiro vídeo, tá? Então estão aqui os passos de como fazer. Basicamente é seguir os mesmos passos que estão aqui, tá? O diferencial agora é que nós temos uma versão do OpenWRT personalizada. E essa versão ela fica dentro da pasta do OpenWRT. Então vai ficar OpenWRT, vai ter uma pasta chamada bin. Dentro da pasta bin vai ter os targets, né? Então dentro dos targets nós vamos ter ali o BRCM2708, o 10, e aí nós vamos ter os pacotes. E os pacotes são aqui, esses aqui. Eu só preciso escolher um deles. Eu aconselho a utilizar o ext4 até mesmo para poder instalar mais aplicativos depois, porque eu posso utilizar por SSH e dar o OPKG, que é o software como o apt do Debian, como o RPM lá no CentOS ou no Red Hat, e eu posso instalar mais aplicativos. Então eu aconselho a utilizar o ext4 aí, se for usar no Raspberry. Se for usar em um equipamento, num hardware como um roteador, um switch, enfim, o que for, uma torradeira, aí eu aconselho a utilizar então o Squash FS, porque ele é um sistema de arquivos específico para essa arquitetura, para esse tipo de hardware. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês realmente tenham gostado aí dessa live. Não estava programado fazer uma live, eu estava programando fazer o vídeo, gravar o vídeo de como fazer esse procedimento, e aí eu tive a ideia, pô, vou fazer em live então, para ver se o pessoal adere ao procedimento de live, tá? É um pouco mais complicado fazer em live, porque coisas podem acontecer errado, como podem demorar a mais, né? Mas, de qualquer maneira, fica aí o meu agradecimento a todos. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa parte assim mais de meter a mão na massa mesmo, de trazer esses equipamentos aqui no canal Projeto Root e mostrar para vocês que eles não são só para utilizar como videogames retrôs, que é o que tu mais vai encontrar na internet, o pessoal transformando o Raspberry num videogame retrô. É legal, é bacana, é uma diversão garantida, mas esses equipamentos eles fazem muito mais do que só videogame. Inclusive o próprio Leonardo, eu assisti uma palestra dele onde ele utiliza um cluster desses equipamentos. Ele fez storage com esses equipamentos. Então vale muito a pena
tu investir nessa tecnologia. E eu acredito até que o Leonardo é uma pessoa que tenha muito mais know-how do que eu para fazer esse tipo de projeto, tá ok, pessoal? Então fica aqui o meu agradecimento a todos que participaram. Se eu não li algum comentário, me desculpe aqui. Trabalhar com essa jogo de joga pra cá e joga pra lá mais complica um pouco pra mim aqui, e o meu hardware aqui está sendo sugado pela compilação também, então eu fico mais apreensivo em dar alguma coisa errada, tá ok, pessoal? Então eu vejo vocês então num próximo vídeo. Um abraço a todos, Leonardo, um grande abraço, espero toda a equipe do Tia Linux aqui em Rio Grande, aqui, vocês aí de Porto Alegre, serão muito bem-vindos aqui na cidade, tá ok? Um forte abraço e valeu para todos.